O relógio marcava exatamente 9 horas da manhã quando Lívia, 23 anos, entrou na sala de reuniões com as mãos trêmulas e o coração disparado. Ela era a estagiária mais nova da empresa Montel Group, uma multinacional conhecida tanto pelo sucesso quanto pelo ambiente tóxico e cruel comandado por Arthur Montel, o CEO, um homem temido até pelos diretores. Naquela manhã, uma reunião importante definiria o rumo da empresa. Lívia havia trabalhado durante semanas em um relatório que ninguém mais quis fazer. Ela acreditava que, se apresenta-se bem, talvez finalmente fosse reconhecida. Mas o destino parecia querer zombar dela. Arthur Montel entrou na sala com um semblante frio, o terno impecável e a arrogância de quem acreditava controlar o mundo. Seus olhos cortavam como lâminas. Quando viu Lívia sentada entre os executivos, franziu o senho. Quem deixou a estagiária participar da reunião? A voz dele ecoou pela sala. Lívia tentou se explicar, a voz vacilando. Senhor, eu preparei o relatório sobre as projeções de... Arthur riu com desdém. Relatório? Você? Ele olhou em volta, buscando cumplicidade. É por isso que esse setor não anda. Deixam qualquer uma brincar de analista. As risadas abafadas dos colegas preencheram o ambiente. O rosto de Lívia queimava. Mas ela permaneceu firme, mesmo sentindo nó na garganta. Eu só queria mostrar os dados, senhor. Eles podem ajudar na... Ele a interrompeu, impiedoso. Ajudar? Você acha que tem algo a ensinar para mim? Uma estagiária que mal saiu da faculdade? O silêncio caiu como um peso. Lívia baixou os olhos, sentindo o chão desaparecer sob os pés. Mas, por dentro, algo começava a ferver, uma mistura de vergonha e fúria contida. Arthur se aproximou da tela e, sem olhar para ela, rasgou verbalmente o trabalho. Isso aqui é amador! Gritou, batendo na mesa. Está cheio de erros. Como espera que uma empresa de bilhões confie em números feitos por uma menina? A humilhação era pública. Um dos gerentes tentou intervir, mas Arthur levantou a mão. Fora daqui, Lívia. Vai aprender o básico antes de querer sentar com adultos. Ela pegou suas anotações, as mãos tremendo, e saiu. As portas de vidro se fecharam atrás dela, refletindo o rosto de alguém que jurou nunca mais ser humilhada assim. Nos corredores, as vozes ecoavam. Ela devia agradecer por ainda ter estágio. Arthur detesta erros. Mas dizem que ela é boa. Lívia não respondeu. Entrou no banheiro, trancou-se em um cubículo e deixou as lágrimas rolarem. Mas entre soluços, sussurrou para si mesma. Eles vão ver. Um dia, vão se arrepender. O destino, no entanto, tinha pressa. Naquela mesma semana, um e-mail misterioso apareceu na caixa de entrada dela, com o assunto, documento confidencial, Montel Group. O remetente era desconhecido. Mas o conteúdo mudaria tudo. O que Lívia encontraria naquele documento que abalaria o império de Arthur Montel? Lívia hesitou antes de abrir o arquivo. Era quase meia-noite. Ela estava sozinha no pequeno apartamento que dividia com a amiga Clara, o laptop iluminando seu rosto cansado. O arquivo era pesado. Quando finalmente carregou, uma enxurrada de planilhas e contratos confidenciais se abriu diante dela. E entre as linhas, um nome repetia-se várias vezes, Arthur Montel. Ela leu cada palavra com atenção. E quanto mais lia, mais o sangue gelava. Fraudes. Manipulação de dados. Desvio de verbas. O mesmo homem que a humilhara publicamente usava os relatórios para esconder perdas milionárias e enganar investidores. O erro no relatório que ela havia apresentado, aquele que ele dissera ser amador, não era um erro. Era verdade. Lívia havia descoberto inconsistências reais que Arthur tentava esconder. Ela fechou o notebook, ofegante. O coração pulsava em desespero. Se ela denunciasse, poderia perder tudo. Mas se ficasse em silêncio, seria cúmplice. Ele destruiu a minha dignidade, sussurrou. Agora vai sentir o peso da verdade. Nos dias seguintes, Lívia fingiu normalidade. Cumpria suas tarefas em silêncio, observando os corredores frios do escritório. Arthur passava por ela como se fosse invisível. Mas cada vez que olhava para ele, o ódio e a determinação cresciam. Ela começou a imprimir provas discretamente, salvando cópias criptografadas, apagando rastros digitais. Até que, numa sexta-feira chuvosa, Arthur convocou uma nova reunião geral. Vamos apresentar os resultados ao conselho, anunciou.
Quero todos os relatórios atualizados e revisados. E, por favor, sem erros dessa vez. Lívia engoliu em seco. Seria a chance perfeita. No dia da reunião, ela chegou cedo, com o mesmo caderno em que havia sido humilhada. Mas agora, dentro dele, havia o documento confidencial, o mesmo que podia destruir Arthur Montel. Quando ele entrou na sala, novamente confiante e altivo, olhou para ela e riu com deboche. Espero que tenha aprendido a lição, estagiária. Lívia o encarou nos olhos pela primeira vez sem desviar. Aprendi sim, senhor, respondeu com calma. E hoje eu vou ensinar uma. Arthur franziu o senho, mas antes que pudesse reagir, ela conectou seu pendrive ao projetor. A tela se acendeu, e as primeiras linhas apareceram. O ar pareceu sair da sala. Os diretores se entreolharam, surpresos. E Arthur ficou imóvel. O que é isso? Ele perguntou, a voz rouca. É o relatório real, respondeu Lívia. O que o senhor tentou esconder? Ela começou a ler em voz alta. Contratos falsificados. Transferências suspeitas. Manipulação de números. O silêncio virou caos. Arthur tentou interromper. Isso é absurdo. Provas forjadas. Mas um dos conselheiros se levantou, pálido. Esses documentos têm assinatura digital da diretoria, Arthur. Como você explica isso? O CEO, outrora intocável, agora suava. Sua máscara de poder começava a rachar. Lívia, porém, ainda guardava a parte mais chocante, algo que descobrira nas últimas páginas do arquivo. Algo que ligava Arthur a uma fraude internacional. Ela respirou fundo, com os olhos marejados e o coração em chamas. Tem mais. Muito mais. O caos na sala aumentou, e Arthur gritou para os seguranças. Tirem essa garota daqui. Agora. Mas ninguém se mexeu. Todos queriam saber o que mais ela tinha a dizer. O que havia nas últimas páginas daquele documento? E até onde Arthur estava disposto a ir para impedir que a verdade viesse à tona? O silêncio dentro da sala era tão espesso que dava para ouvir o som do ar-condicionado. Arthur Montel, o homem que se orgulhava de nunca perder o controle, estava pálido. Os olhos dele, antes cheios de arrogância, agora procuravam desesperadamente alguma saída, um olhar de apoio, um cúmplice, qualquer um disposto a protegê-lo. Mas ninguém se moveu. Todos os diretores estavam paralisados, encarando a projeção no telão, linhas e mais linhas de documentos, planilhas e contratos. Cada número, cada data, cada assinatura era uma faca enfiada no coração do Império Montel. Lívia, a estagiária que havia sido humilhada semanas antes, agora era a voz que todos ouviam. Ela segurava o controle do projetor como se fosse uma arma. E, de certa forma, era. Esses são os relatórios de investimento internacional dos últimos 3 anos, disse ela, a voz firme, embora o coração ainda batesse descompassado. Aqui estão os valores desviados para contas fantasmas. E aqui, ela clicou, a assinatura eletrônica do próprio Sr. Montel. Um murmúrio correu pela sala. Um dos conselheiros levantou-se, o rosto tomado por espanto. Isso é grave, Arthur. Muito grave. Arthur respirou fundo, tentando recompor a postura. Passou a mão pelo cabelo, forçou um sorriso nervoso e disse. Vocês estão ouvindo essa garota? Ela é uma estagiária. Nem acesso a esses dados ela tem. Isso é claramente uma farsa. Mas Lívia não recuou. Ela se aproximou da mesa, encarando-o de frente. Eu não tinha acesso, até o dia em que alguém me mandou esse arquivo. Ela levantou o pendrive entre os dedos. Um e-mail anônimo, vindo de dentro da empresa. Arthur arregalou os olhos por um instante. Havia algo naquele olhar que denunciava o pavor. Ele sabia exatamente de onde aquele documento tinha vindo. Está mentindo! Ele gritou, perdendo o tom de autoridade. Isso é um ataque pessoal, uma armação contra mim. Então prove, retrucou ela, calmamente. Mostre que esses números são falsos. O CEO empurrou a cadeira, levantou-se e apontou o dedo para ela. Você está demitida. Demitida. E se pronunciar uma palavra sobre isso fora daqui, eu acabo com a sua carreira, me entendeu? Mas o conselho não permitiu. O diretor financeiro interveio. Arthur, ninguém vai sair daqui até isso ser esclarecido. O ambiente, que antes vibrava sob o domínio absoluto do CEO, agora girava em torno da coragem de uma estagiária.
Lívia respirou fundo e clicou mais uma vez. Na tela, surgiu uma imagem de um documento escaneado, o tipo de papel que carrega mais peso do que 1000 palavras digitadas. Era um contrato antigo, assinado há 5 anos. O cabeçalho dizia, Fusão Montel Group e Orion Holdings. Mas o problema não estava na fusão. Estava nas cláusulas secretas. Essa parceria foi vendida à imprensa como um acordo milionário, explicou Lívia. Mas, na verdade, foi uma cortina de fumaça. Parte do dinheiro foi transferida para contas no exterior e usada para financiar empresas fantasmas que o próprio Sr. Montel criou. As reações foram imediatas. Um conselheiro bateu a mão na mesa. Outro começou a anotar freneticamente. O nome Montel começou a desmoronar dentro de sua própria fortaleza. Arthur cambaleou para trás, sentando-se novamente. O suor escorria pela testa. Ele olhou para os seguranças e gritou. Tirem todos daqui! Essa reunião acabou. Mas ninguém o obedeceu. Lívia deu um passo à frente, os olhos marejados. O senhor me humilhou na frente de todos, disse ela, a voz trêmula, mas cheia de fogo. Disse que eu não sabia o que fazia. Que meu trabalho era um erro. Mas o erro, Sr. Montel, foi acreditar que ninguém teria coragem de olhar atrás das cortinas. Arthur apertou os punhos. Você acha que pode me destruir? Eu sou a Montel Group. Essa empresa existe por minha causa. Não, ela respondeu, com um meio sorriso. Essa empresa existe por causa das pessoas que o senhor pisa todos os dias. As palavras ecoaram. Pesadas. Cortantes. Verdadeiras. O diretor jurídico levantou-se e disse com voz firme. Arthur, a partir de agora, você está suspenso das atividades executivas até que uma auditoria externa seja concluída. Arthur ficou sem fala. Tentou reagir, mas a própria equipe de segurança se aproximou, não para expulsar Lívia, e sim para acompanhá-lo. Enquanto o arrastavam, ele olhou para trás e murmurou. Você não sabe com quem está mexendo. Lívia apenas respondeu. Agora o mundo vai saber. A sala ficou em silêncio. Alguns se aproximaram para parabenizá-la, outros apenas observavam em choque. Mas ninguém conseguia tirar da mente o que havia acontecido. Uma simples estagiária havia derrubado o homem mais poderoso da empresa. Nos dias seguintes, o escândalo estourou na imprensa. Matérias, manchetes, reportagens. CEO da Montel Group é investigado por fraude milionária. Funcionária júnior descobre esquema e expõe corrupção. Lívia virou o centro das atenções. Mas junto com a glória, veio o peso. Arthur desapareceu do mapa. Renunciou antes que a polícia o intimasse, vendeu ações, moveu contatos no exterior. E, misteriosamente, o e-mail que havia enviado o documento a ela foi deletado, rastros apagados, origens encobertas. Certa noite, enquanto voltava para casa, Lívia percebeu um carro preto parado na esquina. O mesmo carro estava lá na manhã seguinte. E na seguinte. Os faróis acendiam por segundos, depois se apagavam. Um frio percorreu sua espinha. No escritório, começaram a circular boatos de que Arthur estava tentando retomar o controle da empresa por meios ilegais. Alguns diziam que ele tinha provas contra o conselho. Outros, que ele queria vingança. Mas nada preparou Lívia para o que aconteceu 3 dias depois. Ela recebeu outro e-mail. Sem remetente. Sem assunto. Apenas uma linha no corpo da mensagem. Você mexeu com a pessoa errada. Cuidado com o que vai acontecer amanhã. Lívia leu e sentiu o coração desabar. O som da chuva batendo na janela se misturava à respiração acelerada. Ela olhou para o pendrive que guardava como uma relíquia, o mesmo que continha todos os arquivos que destruíram Arthur. Guardou-o dentro de uma caixa, trancou a gaveta e ficou ali, sentada, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Na manhã seguinte, o caos começou. O servidor central da Montel Group foi invadido. Todos os relatórios, todos os arquivos internos, todas as provas digitais sumiram. O departamento de TI tentou restaurar os backups, mas os sistemas estavam completamente corrompidos. A única cópia restante daqueles documentos estava com Lívia. O mesmo pendrive. E agora, ela não sabia mais em quem confiar. Naquela noite, enquanto voltava para casa, ouviu passos atrás de si. Apurou os ouvidos. Os passos aceleraram. Ela olhou para trás, ninguém. Mas, ao virar a esquina, viu algo que a fez congelar.
No banco do carro preto estacionado na calçada, Arthur Montel estava sentado, olhando diretamente para ela. O vidro se abaixou lentamente. Um sorriso frio apareceu. Eu avisei, disse ele. Isso ainda não acabou. O carro arrancou, deixando para trás o eco do motor e o coração de Lívia batendo como um tambor descompassado. Ela sabia, naquele instante, que aquilo não era apenas uma disputa corporativa. Era a guerra. O que Arthur planejava? Até onde ele iria para silenciar a verdade? E o que Lívia faria agora que se tornará o alvo de um homem sem nada a perder? Aquela noite parecia interminável. Lívia trancou todas as janelas do pequeno apartamento, apagou as luzes e ficou ali, no escuro, ouvindo o som da própria respiração. Ela revivia a imagem de Arthur no carro, o sorriso frio, o olhar de quem prometia destruição. Seu instinto gritava, ele não ia parar. Mas dentro do medo havia algo novo, fúria. Arthur podia tentar apagá-la, mas já era tarde demais, o mundo sabia quem ele era. Ainda assim, ela queria justiça completa, não manchetes passageiras. No dia seguinte, Lívia procurou ajuda. Foi até o prédio da Promotoria Federal, levando consigo o pendrive original. Explicou tudo, detalhou cada e-mail, cada número, cada assinatura. O promotor, um homem de meia idade com expressão cansada, ouviu em silêncio. Se o que você diz for verdade, menina, isso pode derrubar muita gente, murmurou. Mas também pode te colocar em perigo. Ela respondeu sem hesitar. Já estou em perigo. Só quero que ele nunca mais destrua ninguém. O promotor garantiu sigilo e proteção. Pediu que ela não voltasse ao trabalho até segunda ordem. Mas, naquela noite, o perigo bateu à porta, literalmente. Por volta das 2 da manhã, alguém tentou forçar a fechadura. Lívia acordou com o barulho, em pânico, correu para o quarto, pegando o celular com as mãos trêmulas. Ligou para a polícia. Antes que alguém atendesse, ouviu passos pesados no corredor e o som de uma voz abafada. Abra, Lívia. Só quero conversar. O sangue dela gelou. Era Arthur. Ela segurou o celular com força e respondeu, tentando disfarçar o medo. Vá embora. A polícia está a caminho. Houve silêncio. Depois, o som da chave girando parou. E, de repente, um golpe violento na porta. Outro. E outro. Lívia correu para a janela, desesperada. Estava no segundo andar. Se pulasse, talvez conseguisse fugir. Mas antes que tomasse coragem, as sirenes ecoaram na rua. Luzes azuis invadiram o quarto, e o som de vozes gritando polícia tomou o ar. Arthur fugiu. Horas depois, a polícia encontrou o carro dele abandonado num galpão industrial. Dentro, havia malas, documentos e passagens internacionais. Ele estava prestes a escapar. Porém, o destino, mais uma vez, estava do lado de Lívia. Com base nas provas que ela havia entregado, a promotoria conseguiu um mandado de prisão preventiva. Em 48 horas, Arthur Montel foi declarado foragido internacional. Lívia foi transferida para outro endereço, sob proteção. Durante dias, evitou a imprensa, recusou entrevistas. O medo ainda estava ali, grudado na pele, mas misturado à sensação de vitória. Ela sabia que havia feito certo, mas algo dentro dela dizia que a história ainda não tinha terminado. E tinha razão. 3 meses depois, numa manhã fria, ela recebeu um telefonema da promotoria. Encontramos Arthur Montel, disse o promotor. Ele foi detido em Lisboa, tentando embarcar com passaporte falso. Lívia sentou-se, sentindo as pernas fraquejarem. Ele estava preso. Finalmente. Quando a notícia vazou, o país inteiro repercutiu o caso. A Montel Group enfrentou uma reestruturação completa. Os diretores corruptos foram afastados. E, num gesto inesperado, o novo conselho ofereceu a Lívia uma posição oficial como analista sênior. Ela aceitou, não por vaidade, mas para garantir que nenhuma outra voz fosse calada ali dentro. Nos corredores onde antes era ignorada, agora era respeitada. As pessoas a cumprimentavam, elogiavam sua coragem. Mas ela sabia que nada daquilo teria acontecido se, um dia, ela não tivesse decidido enfrentar o impossível. Certa tarde, já no novo escritório, recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma folha e uma frase escrita à mão. Obrigada por fazer o que eu nunca tive coragem. C. Lívia reconheceu o nome.
Clara, sua amiga de apartamento, havia trabalhado brevemente na área financeira da Montel Group antes de pedir demissão misteriosamente. Era ela quem provavelmente enviará o e-mail anônimo com os documentos. Lívia sorriu entre lágrimas. Tudo fazia sentido agora. Clara havia visto o que Arthur fazia e, com medo, fugira. Mas antes, deixou o rastro que permitiria à amiga expor toda a verdade. Dias depois, no encerramento oficial do caso, Lívia foi convidada para falar em uma coletiva. Diante das câmeras, respirou fundo e disse: "Eu não sou heroína. Sou apenas alguém que se recusou a continuar calada. A verdade não é confortável, mas o silêncio destrói." A plateia aplaudiu. E, pela primeira vez, ela sentiu paz. Quando saiu do prédio, a chuva começava a cair, fina e fria. Lívia levantou o rosto e deixou as gotas molharem o cabelo. O som das sirenes, das ruas, da cidade, tudo parecia distante. Ela caminhou devagar, com o coração leve. Mas, ao atravessar a rua, algo a fez parar. Um carro preto passou devagar demais. No banco de trás, um homem de óculos escuros virou o rosto por um instante. Era apenas um reflexo? Ou... Ela franziu o senho, observando enquanto o carro sumia na neblina. Talvez fosse paranoia. Ou talvez, mesmo atrás das grades, Arthur ainda tivesse aliados. Lívia respirou fundo, ergueu o queixo e seguiu em frente. Porque, se havia algo que ele nunca mais poderia tirar dela, era a coragem de recomeçar. A verdade pode ser sufocada por um tempo. Mas sempre encontra um jeito de respirar novamente. E naquela manhã chuvosa, enquanto o céu se abria sobre a cidade, Lívia caminhava com a certeza de que, por mais que tentassem calá-la,